Bom, aqui está a nossa atividade de língua portuguesa. Ela é continuação da atividade 5. Vamos estar lendo aqui. No fragmento da frase, gostaria de pedir aos senhores que coloquem uma rampa de acesso para pessoas com deficiência e idosos. Observe que os termos em destaque estão no plural e concordam entre si. Isso permite que a frase fique coerente e faça mais sentido. Número 8. No quadro abaixo, as frases não estão concordando. Siga o modelo, passe as palavras em destaque para o plural e reescreva as frases corrigindo o erro. Então, nessa primeira frase está assim: Ana e João comprou balas na vendinha. O correto, né, seria a gente escrever ou dizer: Ana e João compraram balas na vendinha. Os estudantes fizeram as atividades. Então, aonde temos que corrigir o erro aqui? Na palavra estudante, que vai ficar os estudantes fizeram as atividades. As atividades da plataforma está disponível. Onde está o erro? Atividade, que vai ter que ficar atividades, e está, que vai ter que ficar estão. Então, vai ficar as atividades da plataforma estão disponível. E nessa aqui, os senhores colocou as placas informativas. Então, quando a gente for reescrever aqui, vai ficar: os senhores colocaram as placas informativas. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A correção, para que você possa estar aí fazendo a sua correção. Olha bem, né? Então, os estudantes fizeram as atividades, tá? Então, corrigimos aqui, estudante, né? As atividades da plataforma estão disponíveis. Como o meu aqui, ó, não coube, né? Então, a gente escreve até onde precisa aqui, corrigir o erro, né? E coloca reticência. E aqui vai ficar: os senhores colocaram as placas, aí faltou a palavrinha informativas. Então, façam a correção aí para ver se você fez a sua de maneira correta. Aí agora veio aqui para a gente relembrar o que são os verbos. São as palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Então, são aquelas palavrinhas que indicam ações, né? Aquilo que alguém, né, ou algum ser possa fazer ou faz. E os fenômenos da natureza, como eu já dei exemplo em aulinhas anteriores, que é igual relampejar, trovejar, né? E então essas palavrinhas que indicam verbos. Então, o número 9 está assim: complete as frases utilizando as palavras do quadro. Então, aqui nós temos algumas palavrinhas que são verbos: comer, brincar, correr, passear, dormir, descansar, estudar e esconder. Então, aqui tá assim, ó. Nós vamos escolher dessas palavrinhas para estar completando aqui. A mãe de Pedro o mandou ir, né? Qual verbo que combina aqui? Então, eu acredito que seja dormir, pois amanhã terá que acordar cedo. Ana gosta de. Então, aqui a gente pode colocar passear no parque. Aqui também a gente pode usar a palavrinha brincar, pode ser passear ou brincar no parque. Na escola, todas as crianças gostam de estudar sobre o corpo humano. Luiz gosta de, aí no caso aqui, o verbo que daria certo seria esconder os brinquedos de sua irmã. Hoje no almoço iremos comer uma deliciosa macarronada. Aviso: é proibido
eu creio que aqui o que vai dar certo, né, seria a palavrinha correr. Correr no pátio da escola. Antes de fazer a lição de casa, você precisa. A gente pode usar a palavrinha descansar ou então estudar, porque aqui tem 8 e aqui são 7 frases, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui nós temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em algumas aqui, você pode mudar aí, de acordo com a sua ideia, né? Não precisa ser igualzinho a tia fez, desde que não fique incorreto. Então, agora eu vou mostrar aqui a correção para vocês verem aí, estar conferindo se você fez de maneira correta. Então, aqui, né? Se você for fazer igual a tia fez, né? Então, vai ficar dormir, passear, estudar, esconder, comer, correr e descansar. Atividade de matemática é a atividade de número 5, que tem 2 probleminhas, né? E depois tem aqui os ábacos para a gente representar os números. Então, vamos lá. No primeiro probleminha, tá assim: Hugo trabalha em uma revista separando as cartas do leitor que serão publicadas. Na segunda-feira, Hugo leu 448 cartas e na terça-feira ele leu 424. Quantas cartas ele leu nesses 2 dias de trabalho? Então, aqui a gente vai fazer o quadro valor de lugar, vai estar colocando os números e resolvendo a continha ou cálculo. Número 2. Em uma partida de futebol pelo Campeonato Brasileiro, 635 torcedores eram do Cruzeiro e 247 eram do Atlético. Quantos torcedores haviam nesse jogo? Da mesma forma, vocês irão proceder, tá? Então, a tia vai mostrar aqui a correção para que você esteja conferindo se a sua ficou certinha aí. Então, a tia colocou aqui, ó. Então, eu coloquei o quadro valor de lugar, que é importante, né? Com unidade, dezena e centena. Colocamos os números e resolvemos aqui, né? A continha. E a resposta deu, né? Ficou assim: Hugo leu 872 cartas. A número 2 também está aqui, né? Resolvida aqui. Então, faça o quadro, coloque os números, o total deu 882, né? Então, a resposta aqui também é importante estar colocando direitinho. Então, quantos torcedores haviam nesse jogo? Havia 882 torcedores no jogo. Agora, aqui veio para a gente representar no ábaco. Então, aqui esse primeiro já está feito, ó. 234. Então, se eu tenho 4 unidades, eu desenho 4 aqui, né? 4 argolinhas, 4 bolinhas, que é o que nós vamos fazer aqui. 3 dezenas e 2 centenas. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 3 unidades, então eu vou fazer 3 aqui, ó. Se eu tenho 4 dezenas, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 5, eu desenho as 5. 1, 2, 3, 4. 5. Então, esse aqui é bem prático, né? Eu creio aí que dá para vocês estarem representando as quantidades sem tudo certinho aí, fazendo tudo corretamente. Aqui é a nossa tarefa de ciências humanas, que corresponde à atividade de história. Então, aqui é a atividade número 2. Tem a letra do hino atual do estado de Goiás. Porque outro dia atrás aí, a gente leu o hino que foi escrito há muitos anos atrás, que depois fizeram outro hino, né? Então, o atual hino do estado de Goiás é esse aqui. Então, está aqui para a gente ler e fazer uma ilustração de acordo com o texto. Embora, assim, a gente quase não costuma cantar, né? A gente canta muito o hino nacional, que é o hino do país, né?
A gente não canta muito de Goiás, nem a música da nossa cidade, por isso às vezes passa um pouco desconhecido, despercebido. A tia vai colocar para vocês ouvirem a música, tá? E depois vocês vão estar desenhando. Então, de acordo com o que for falado aqui, você vai imaginar um desenho. Então, aqui está assim: Hino de Goiás, Santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio, Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio. Então, aqui falou assim de Serra Dourada, que realmente é uma serra que existe, falou de natureza, falou de rio, né? Lembra aquela vez que a tia contou uma história bem no começo do Anhanguera, que pôs água lá, né, no álcool e falou que era água que estava pegando fogo? Então é mais ou menos o que está falando aqui. Vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa. A Anhanguera bateia o tempo, levanta Arraial Vila Boa. Então aqui está falando de índio fugindo na canoa, né? Tudo são ideias para estar desenhando. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz, cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Então, tá falando aqui de paz, de céu, né? A cortina se abre nos olhos, outro tempo agora nos traz. É Goiânia, sonho e esperança, é Brasília pulsando em Goiás. Então, aqui está falando da cidade de Goiânia, da cidade de Brasília. Então, pode estar representando aqui uma cidadezinha, né? No seu desenho aí. O cerrado, os campos e as matas. Então, tá falando da natureza, o tipo de matos que existe, né? Cerrado, campo, matas, a indústria, gado, cereais. Nossos jovens tecendo o futuro, poesia maior de Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz, cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A colheita nas mãos operárias, bens e a terra, minérios e mais. O araguaia dentro dos olhos, eu me perco de amor por Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Né? Então, o autor aí da música é José Mendonça Teles. Então, o que vai fazer, né? Você vai fazer um desenho aqui que tem a ver com o que a gente leu aqui, que represente algo que a gente leu aqui e que vocês também vão ouvir cantar aí na música de Goiás. Então, essas são as nossas tarefinhas para hoje. Fiquem todos com Deus.